O conceito de espírito obsessor aparece em diversas tradições espirituais e filosóficas. Basicamente, trata-se de uma entidade espiritual que, por algum motivo, se liga a uma pessoa com a intenção de influenciá-la negativamente. No Espiritismo, segundo Allan Kardec em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, os espíritos obsessores são aqueles que, presos a sentimentos de ódio, vingança ou apego à matéria, interferem na vida dos encarnados. A obsessão pode variar em intensidade. Kardec classificou essa influência em 3 níveis principais. 1. Obsessão simples. O espírito influencia os pensamentos da pessoa, trazendo ideias negativas, mas sem um domínio total. 2. Fascinação. Aqui, a influência é tão forte que a vítima acredita cegamente nas ideias do espírito obsessor, chegando a agir contra sua própria razão. 3. Subjugação. O estágio mais intenso, em que o espírito domina totalmente a vontade da pessoa, podendo levar a comportamentos destrutivos e até a quadros de transtornos mentais graves. Mas como esses espíritos conseguem essa influência? Isso nos leva a um ponto essencial: a sintonia vibracional. Tudo no universo é energia, e nós vibramos em frequências diferentes dependendo de nossos pensamentos e emoções. Espíritos obsessores se aproximam de pessoas que emitem vibrações compatíveis com as deles. Se uma pessoa vive constantemente com raiva, inveja ou depressão profunda, ela se torna um alvo fácil. Em Nosso Lar, livro psicografado por Chico Xavier e atribuído ao espírito André Luiz, há um trecho que explica isso claramente. Somos atraídos por aqueles que pensam e sentem como nós. Isso significa que, se cultivamos pensamentos negativos, estamos literalmente abrindo portas para essas influências. Por outro lado, se mantemos uma mente equilibrada e voltada para o bem, nos tornamos menos acessíveis para essas entidades. Outra maneira pela qual os obsessores atuam é através da culpa. Se uma pessoa carrega um trauma do passado ou se sente culpada por algo, o espírito obsessor pode usar isso para enfraquecê-la emocionalmente, reforçando pensamentos destrutivos. Uma das maiores dúvidas quando falamos sobre obsessão espiritual é como saber se um pensamento negativo vem de mim ou se estou sendo influenciado por um espírito externo. A resposta para isso está na autoconsciência. Imagine que você está tendo um dia normal e, de repente, do nada, um pensamento destrutivo invade sua mente. Você sente que aquela ideia não combina com o que você normalmente pensa? Ou percebe que está agindo de maneira impulsiva, como se estivesse sendo empurrado por algo externo? No Espiritismo, aprendemos que os espíritos obsessores não criam sentimentos em nós, mas potencializam os que já existem. Se você tem insegurança, eles podem fazer essa insegurança parecer muito maior do que realmente é. Se você sente raiva, eles podem alimentar essa raiva até que você perca o controle. No livro Mecanismos da Mediunidade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, há uma explicação interessante sobre o processo de sintonia mental. Segundo os autores, a mente humana funciona como uma antena que capta ondas de pensamentos de acordo com sua vibração. Se você está sintonizado na frequência do medo, da culpa ou da revolta, é mais provável que atraia influências espirituais negativas. Para diferenciar um pensamento seu de uma influência externa, pergunte-se: esse pensamento surgiu de forma repentina e intensa, sem motivo aparente? Ele me leva a agir contra minha própria razão e valores? Ele é insistente e difícil de afastar? Se as respostas forem sim, é possível que você esteja sob influência de uma energia externa. Mas lembre-se, isso não significa que você está condenado a sofrer essa influência para sempre. Existem formas de se proteger e recuperar o equilíbrio mental e espiritual.
É importante entender que nem todos os casos de depressão, ansiedade ou distúrbios emocionais são causados por obsessão espiritual. A psiquiatria e a psicologia explicam muitos desses problemas como decorrentes de fatores biológicos, traumas ou disfunções químicas no cérebro. No entanto, existem casos em que a obsessão espiritual pode ser um fator agravante. No livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, psicografado por Divaldo Franco, há relatos de casos em que a influência espiritual se confundia com transtornos psiquiátricos, dificultando o diagnóstico e o tratamento. Isso não significa que devemos abandonar tratamentos médicos, muito pelo contrário. O ideal é sempre buscar um equilíbrio, cuidar da mente, do corpo e do espírito ao mesmo tempo. Mas se existe a influência de um espírito, como podemos nos libertar? Agora que sabemos como eles agem, a grande questão é: como evitar essa influência? Vejamos algumas ações úteis a serem tomadas para nos protegermos. 1. Vigilância dos pensamentos. Se os obsessores se conectam às nossas vibrações, então o primeiro passo para se proteger é cuidar do que pensamos e sentimos. Cultivar pensamentos positivos e evitar sentimentos de ódio ou mágoa já é uma grande barreira contra influências negativas. 2. Oração e elevação espiritual. A oração não precisa ser algo mecânico. O que importa é a intenção e a sintonia com energias superiores. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que a oração sincera fortalece nossa aura e nos torna menos vulneráveis. 3. Ambientes carregados de brigas, vícios ou pensamentos destrutivos podem ser verdadeiros convites para obsessores. Mantenha sua casa limpa, arejada e, se possível, pratique hábitos como leitura edificante e meditação. 4. Cortes energéticos e tratamentos espirituais. Centros espíritas, igrejas, templos ou qualquer ambiente de elevação espiritual podem ajudar na desobsessão. O passe espiritual, por exemplo, é um método muito utilizado no espiritismo para equilibrar as energias. 5. Autoconhecimento e reforma íntima. No fim das contas, a melhor defesa contra obsessores é evoluir espiritualmente. Se você melhora como pessoa, eles simplesmente não terão mais acesso a você. Para ilustrar, vou contar rapidamente 2 casos relatados em obras espíritas. O caso do médico ateu, relatado em Nosso Lar. Um médico que não acreditava na vida após a morte, desencarnou e ficou preso ao plano espiritual inferior por anos. Sua revolta o transformou em um obsessor, influenciando pessoas na Terra com ideias materialistas extremas. O caso da mulher perseguida, relatado em Tormentos da Obsessão. Uma mulher sofria de depressão severa e ouvia vozes incentivando-a a fazer coisas ruins. Após tratamento em um centro espírita, descobriu-se que era vítima de um espírito vingativo, que foi ajudado e esclarecido, libertando ambos do sofrimento. O que acontece com os obsessores depois que eles são afastados? Existe perdão para espíritos obsessores? A resposta é sim. Assim como nós, esses espíritos também são seres em evolução. Muitos obsessores são apenas almas presas a traumas e sentimentos negativos e, com o tempo, podem ser resgatados e encaminhados para uma nova jornada de aprendizado. O Livro dos Espíritos afirma que ninguém está condenado eternamente e que todos têm a chance de evoluir. Isso significa que, muitas vezes, ajudar um espírito obsessor é também uma forma de crescimento espiritual para quem sofre a obsessão. Agora vamos ver alguns casos famosos de obsessão espiritual na história e na literatura. O caso de Judas Iscariotes. Judas, o discípulo que traiu Jesus, é um dos exemplos mais estudados de obsessão espiritual. Segundo algumas interpretações espíritas, ele não apenas foi influenciado por forças espirituais negativas, mas também se tornou um espírito sofredor após sua morte.
No livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, há um relato emocionante sobre Judas. Após o desencarne, ele teria vagado por séculos em regiões espirituais inferiores, até que, cheio de arrependimento, recebeu ajuda para iniciar sua jornada de redenção. Esse caso mostra como a culpa e o remorso podem ser usados como armas por obsessores, mas também como há sempre uma chance de recuperação. O exorcismo de Anneliese Michel. Outro caso famoso, dessa vez do século XX, uma jovem alemã cuja história inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Embora o caso tenha sido tratado como uma possessão demoníaca pela Igreja Católica, alguns estudiosos espíritas o interpretam como um quadro extremo de subjugação espiritual. Anneliese passou por sessões de exorcismo que duraram meses e faleceu em condições misteriosas. Até hoje, há debates sobre se seu caso foi resultado de uma doença psiquiátrica severa ou se ela realmente estava sob forte influência espiritual. O retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde. Embora não seja um relato espírita, a obra mostra um jovem que faz um pacto para manter sua aparência jovem enquanto sua alma se corrompe. Com o tempo, ele se torna cada vez mais influenciado por forças obscuras até sua destruição final. Esse tipo de narrativa reflete uma verdade espiritual. Quanto mais nos entregamos às influências negativas, mais difícil se torna sair delas. O estudo dos espíritos obsessores nos ensina algo muito importante. Temos mais controle sobre nossa vida espiritual do que imaginamos. Sim, existem influências negativas, mas também existem forças de luz prontas para nos ajudar. A escolha de qual caminho seguir está em nossas mãos. E você? Já passou por algo que achou que poderia ser uma obsessão espiritual? Já sentiu aquela sensação de peso, de estar sendo influenciado por pensamentos que não parecem seus? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que se interesse pelo tema. Até o próximo vídeo.